pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Franciele e hoje nós iremos falar sobre banco de dados. O que é banco de dados? Sempre que for possível agrupar informações que se relacionam e tratam de um mesmo assunto, podemos dizer que temos um banco de dados. Muitos confundem o SGBD com um banco de dados. O SGBD é um software que é capaz de manipular as informações do banco de dados e interagir com o usuário. Por exemplo, o MySQL, o próprio Access ou Paradox, e entre outros. Para criar a base do banco de dados, o SGBD utiliza a linguagem. A mais usada é o SQL. Dentro do SQL nós temos o DDL, que é a linguagem de definição de dados, usando os comandos create, drop e alter. E o DML, que manipula os dados usando o select, que é selecionar, o insert, que é inserir, o update, que é atualizar, e o delete, que é apagar. Após eu ter dado um conceito breve sobre o que é o banco de dados, eu vou dar um exemplo prático para vocês. Eu vou criar o banco de dados pelo atalho, mas vocês podem usar os comandos DDL para criar esse banco de dados. Basta vocês clicarem com o botão direito do mouse, vir aqui em criar novo, depois em banco de dados, dar um nome para esse banco de dados, ok. Depois nós vamos criar tabela para esse banco de dados. Clica com o botão direito do mouse, criar novo, tabela, e vamos também dar um nome para essa tabela, colocar aluno, e vamos adicionar colunas. Só vir aqui em adicionar, dar um nome a essa coluna. É sempre bom você colocar o nome da tabela, underline, seguido do nome do campo que você deseja. O código é int, padrão autoincremente, e vamos adicionar a chave primária para essa coluna. Só clicar com o botão direito, vir em criar novo index primário. Vamos adicionar mais colunas para essa tabela. Nome é varchar. Vamos alterar aqui o tamanho do campo. Cidade também é varchar. Tudo certo, então é só salvar. Bom, feito isso, nós vamos adicionar os dados para essa tabela. Só vir aqui em dados, clicar com o botão direito do mouse, inserir registro e vamos adicionar os dados. Depois de ter adicionado os dados, nós vamos usar os comandos DML para manipular esses dados. Como eu já tenho os dados aqui, eu vou explicar ele para vocês. Obviamente, o comando select ele vai selecionar. Então, selecione todos os dados da tabela aluno. Vamos selecionar essa linha. Vir aqui na setinha, ou se não apertar F9, executar seleção, e aqui embaixo ele vai mostrar todos os seus dados. O próximo comando, selecione todos os dados da tabela aluno, onde aluno cidade for igual a registro, e ordene os nomes em ordem decrescente. Vamos selecionar essa linha e executar a seleção. Aí ele mostrou todos os alunos que moram em registro e ordenou em ordem decrescente o nome deles. O próximo comando,
selecione todos os dados da tabela aluno, onde os nomes têm a letra O. Vamos selecionar a linha e executar a seleção. Como eu só tenho um nome com a letra O, ele mostrou apenas um registro. O próximo comando é o insert. Então, insira na tabela aluno, nas colunas aluno nome e aluno cidade, os valores Pamela e registro. Então, na coluna aluno nome, ele vai adicionar o nome Pamela, e na coluna aluno cidade, ele vai adicionar o nome registro. Seleciona a linha e executa a seleção. Ele não mostrou nada aqui embaixo, porque é só o comando select que faz isso. Então nós precisamos atualizar a tabela. Aperta F5 ou aqui nessa setinha. Vem aqui na aba dados. E você vai notar que o registro que você adicionou lá na consulta, ele aparece aqui. O próximo comando é o update. Então ele vai atualizar um dado. Então atualize na tabela aluno a coluna aluno cidade igual a Paraiquaraçu, onde o aluno código for igual a 4. Então o registro que possui o aluno código igual a 4 vai atualizar a coluna aluno cidade para Paraiquaraçu. Seleciona a linha, executa a seleção, atualiza aqui a tabela, vai na aba dados e aqui ele atualizou a coluna aluno cidade do aluno código igual a 4. O próximo comando é o delete, então ele vai deletar da tabela aluno, onde o aluno código for igual a 4. Então vamos selecionar a linha, executar a seleção. E aqui temos que atualizar a tabela, e aí ele sumiu. Bom, após nós termos deletado o aluno código igual a 4, se caso nós formos rodar novamente esse comando, a aluna Pamela ela não vai receber novamente o aluno código igual a 4. Ela vai receber o aluno código igual a 5, porque não se reutiliza a chave primária. Então, vou demonstrar aqui para vocês. Vamos rodar novamente esse código. Vamos atualizar aqui, F5. Então, a aluna Pamela recebeu o aluno código 5, porque o aluno código 4 já foi utilizado, então não se pode reutilizar. E se caso vocês quiserem fazer um backup desse trabalho, é só vocês clicarem com o botão direito do mouse aqui em exemplo, exportar banco de dados, selecionar o campo eliminar, criar um banco de dados. É só você selecionar aí o campo eliminar do banco de dados, copiar e o campo criar da tabela. Aqui no dados você tem que selecionar o delete mais insert. E aqui é só vocês salvar. Todos os backups é bom vocês salvarem primeiramente com o ano, depois com o mês, depois com o dia. Só salvar, depois clicar em exportar. E pronto. Espero que vocês tenham gostado da videoaula e obrigada pela atenção.